Acolhendo sua criança interior, capítulo 16. Das estratégias de autoproteção às estratégias de reflexão. Neste capítulo você vai aprender métodos para ajustar sua percepção, seus pensamentos e seus sentimentos, a fim de permanecer o máximo de tempo possível no potente modo criança-sol ou no modo adulto. O princípio central é desarticular suas influências e crenças negativas, e bem como as projeções e percepções distorcidas que essas crenças produzem. A partir daí, você deve praticar estratégias de autoproteção positivas, que denominamos estratégias de reflexão. O objetivo é que você precise se defender bem menos. Em outras palavras, quero apenas ajudar você a gostar ainda mais de si. Quanto mais você aceitar quem você é, incluindo sua criança sombra, menos vai precisar se esconder do mundo. E quanto mais autêntica for sua existência, mais feliz você será em seus relacionamentos. À medida que se descobrir, você vai se sentir melhor consigo e com as pessoas, e elas também com você. Não pretendo lhe mostrar como se tornar uma pessoa melhor ou mais bonita para que você finalmente se sinta satisfeito, e sim como se aceitar e se afirmar de maneira apropriada, para que consiga fazer as pazes consigo e com sua criança sombra, e fazer sua criança sol rir, se sentir mais leve. A felicidade e a infelicidade dependem dos relacionamentos. Quase tudo na nossa vida gira em torno das relações interpessoais. Boas relações nos alegram, relações ruins nos entristecem. De que serve a riqueza para quem sente só? De que adianta chegar ao topo se não há ninguém com quem compartilhar o sucesso? O pior estado emocional é a solidão. Ansiamos por reconhecimento e pertencimento. Como dito anteriormente, nosso desejo por conexão é essencial. Por isso é que nossas estratégias de autoproteção são voltadas para as relações interpessoais. O objetivo de todas elas é conquistar reconhecimento e afeto e evitar agressão ou rejeição. O mundo inteiro é regido pelo princípio do reconhecimento como indício de sucesso. Quem quiser ser reconhecido precisa ser melhor, mais bonito, mais poderoso, mais rico ou simplesmente mais único. Não se pode mostrar fraqueza, mas nossas estratégias de autoproteção não permitem que sejamos autênticos, pelo menos não de todo. Mostramos somente o que supomos forte em nós e ocultamos o que supomos fraco. Mostramos a fachada que acreditamos capaz de atrair mais amor. Dessa forma, as estratégias de autoproteção mais nos afastam do que realmente nos aproximam das outras pessoas, pois a proximidade não surge da perfeição ou da admiração dos outros por nossos feitos. Tampouco é obtida por meio da obsessão por harmonia a todo custo, que leva à desonestidade. Muito menos por agressão, ataque, encenação, disfarce e dominação, ou mesmo por fuga e evasão. A verdadeira proximidade nasce unicamente de autenticidade, sinceridade e empatia. Se você tiver alguma objeção quanto a isso, argumentando mentalmente que na verdade não quer tanta proximidade assim e que se sente mais confortável quando mantém distância dos outros, é sinal de que recaiu na evasão como estratégia de autoproteção. Até mesmo as pessoas mais introvertidas, que de fato necessitam de muito menos companhia do que as extrovertidas, precisam de pelo menos uma pessoa realmente próxima para serem felizes. Alguém que goste delas ou mesmo que as ame como realmente elas são, e é o que todos nós desejamos lá no nosso íntimo. É por isso que as estratégias de reflexão têm por objetivo melhorar seus relacionamentos e não sua carreira. Você até pode crescer profissionalmente ao adquirir novas estratégias de reflexão, mas será apenas um bônus por estar descobrindo mais a respeito de si e conseguindo se afirmar melhor. As estratégias de reflexão não estão a serviço do seu eu ideal, ou seja, da fantasia que você faz de si mesmo, mas de seu eu real. Elas o ajudam a se manter fiel ao que você é e, no fundo,
sabemos que nosso eu real nos aproxima mais dos outros do que do nosso eu ideal. Nós nos sentimos mais à vontade entre pessoas que são autênticas e que reconhecem seus pontos fracos. Quando estamos com pessoas que parecem perfeitas, porém, nos sentimos com menos valor ou inferiores. Assim, tenha em mente que os ideais de perfeição podem servir no máximo para despertar invejas, mas não para que gostem de nós de fato. A imperfeição, ela é cativante. A maioria dos meus clientes procuro ajudá-lo porque tem algum tipo de problema nas relações interpessoais, seja com o parceiro, com os colegas, com amigos, com colegas de trabalho, com a família ou com todo mundo. Os problemas no relacionamento têm sempre como base um problema na relação que as pessoas têm com elas mesmas. O mesmo vale para problemas que à primeira vista não estão associados à relação com os outros, como, por exemplo, humor depressivo ou ataques de pânico. Por trás desses, muitas vezes também se escondem problemas de relacionamento, como o que já vimos no exemplo de Bárbara no exercício, compreenda sua criança sombra. Problemas de relacionamento resultam das crenças da nossa criança sombra e de suas estratégias de autoproteção. Isso vale mesmo quando é a outra pessoa que tem mais culpa no relacionamento difícil, seja, por exemplo, por desonestidade ou por intriga, uma vez que ainda vamos ter que lidar com a questão de que por que nos deixamos levar por ela, ou por que nós não nos livramos dela, ou por que sempre nos irritamos com ela, ou por que não somos capazes de nos manter mais afastados dela. Ou seja, você pode questionar todos os relacionamentos com base em seu papel neles. Você também pode aprender alguma coisa com todos os relacionamentos. Em geral, aprendemos mais com as pessoas difíceis, justamente porque são elas que nos levam aos nossos limites. O psicólogo Robert Betts chamou essas pessoas de anjos sacanas, expressão que considero bastante engraçada e adequada. Ele diz que essas pessoas são anjos como sinais invertidos, nos ajudam a encontrar o melhor de nós mesmos, não por meio de bondade delas, mas por meio de seus pontos fracos. Se, por exemplo, buscamos a harmonia a todo custo como estratégia de autoproteção, podemos aprender a nos afirmar com a ajuda de um anjo sacana. Se, por outro lado, perdemos as estribeiras rápido demais, podemos aprender a permanecer calmos ao interagirmos com eles. Você já deve ter passado pelo menos uma vez por essa experiência de ser julgado de maneira totalmente injusta e de ser mal interpretado por um anjo sacana. Isso gera sentimento de raiva e desamparo. Se alguém projeta em mim algo que eu não fiz, não disse, não pretendia fazer ou dizer, na maioria das vezes é uma causa perdida. Situações assim não podem ser resolvidas com diálogo, já que o agressor, isto é, a pessoa com a distorção perceptiva, precisaria desfazer suas projeções e refletir sobre si mesma. No entanto, se a pessoa não estiver disposta a isso, ou for incapaz de fazê-lo, ficamos de mãos atadas. As situações vão sempre ser especialmente complicadas, caso sejamos de alguma forma dependentes dessa pessoa, seja porque ela é o chefe, ou cônjuge, ou pai. Quanto mais afundada em sua distorção perceptiva e quanto menos disposta a questionar seus pontos de vista a pessoa estiver, menores vão ser as chances de chegarmos a um entendimento. Às vezes, a única solução sensata é desfazer a relação com essa pessoa, cortando contato ou, se isso não for possível, impondo-se limites internos. Contudo, às vezes somos nós o anjo sacana para alguém. Por isso somos todos vítimas e agressores. Sentimos na pele o que é ser tratado injustamente e, ao mesmo tempo, tratamos mal outras pessoas com nossas percepções distorcidas, mesmo que seja por ignorarmos o sofrimento delas. Portanto, se desejarmos melhorar nossos relacionamentos, precisamos começar por nossa percepção, que inclui, sobretudo, nossa autopercepção.
Tão logo passamos a basear nossas ações na criança sombra, deixamos de estar em pé de igualdade com os outros. Ao nos sentirmos inferiores a nossos olhos, eles rapidamente transformam em agressores ou em idiotas, no caso de nos sentirmos superiores. Por isso a percepção é a base da nossa realidade subjetiva e é por isso que vamos nos dedicar a ela primeiro, como fizemos com as estratégias de autoproteção. Então vamos começar a ver alguns exercícios? Primeiro exercício, pegue-se no flagra. A base de qualquer mudança é nos tornarmos conscientes de nosso estado atual e aceitá-lo como um fato. No entanto, só sou capaz de analisar esse estado atual se me distanciar um pouco de mim, porque de outra forma não vou me encontrar na perspectiva do observador, mas na chamada perspectiva de campo. E a partir da perspectiva de campo, vejo o mundo lá fora, mas não me vejo. Do ponto de vista do observador, no entanto, sou capaz de me perceber pelo lado de fora. Em relação à nossa criança sombra, geralmente nos encontramos na perspectiva de campo. Acreditamos em tudo que sentimos, vemos e pensamos. Tomamos como verdade nossos pensamentos e sentimentos. Essa ilusão da perspectiva de campo já está em operação quando assistimos a um filme. Sabemos que se trata apenas de ficção, mas mesmo assim ficamos apreensivos, como em um suspense, emocionados com um drama ou animados com uma comédia. Essa dificuldade de se distanciar do filme é semelhante a não conseguir se distanciar das influências da criança sombra. Mesmo cientes de nossas crenças, muitas vezes nos vemos aprisionados na realidade dela. É o que sempre vejo em meus clientes. Ele dispõe de todo o conhecimento necessário para resolver seus problemas pessoais, mas vez ou outra esquecem tudo. Ao meu ver, há 3 razões para isso. Primeiro, o adulto em nós não consegue acreditar que a questão da criança sombra seja tão séria em nós. 2. Estamos tão acostumados a enxergar o mundo através dos olhos de nossas influências da infância que é muito difícil acreditar em outra verdade. 3. Relutamos em assumir a responsabilidade por nossos sentimentos e pensamentos. Preferimos esperar que aconteça algo lá fora que nos redima. Com isso, a identificação com nossa criança sombra se dá na maioria das vezes de maneira automática e, portanto, despercebida por nossa consciência. Veja esse exemplo. Cristina, 33 anos, me contou do aborrecimento que teve com a sublocação de seu apartamento. O proprietário tinha contratado um corretor para ajudá-la. No dia combinado, o corretor chegou meia hora atrasado e com 15 interessados. Cristina ficou com muita raiva por causa do atraso e do número de pessoas que o corretor não lhe havia informado. Ela estava contando com pelo menos pessoas. Com os dentes cerrados, Cristina mostrou o apartamento aos interessados e começou a discutir com o corretor assim que eles foram embora. Ela me relatou isso para exemplificar como conseguiu facilmente sair de bem-humorada para mal-humorada e ficar presa em seus sentimentos de raiva, apesar de já ter trabalhado bastante sua criança sombra na terapia. Dessa vez, Cristina não teve consciência de que foi justamente a criança sombra que agiu de forma tão enfurecida. Durante a sessão de terapia, ao analisarmos os eventos relacionados à sua criança sombra, ela percebeu com espanto que a criança sombra tinha participação em seu surto de raiva. Dessa forma, o fato de o corretor ter chegado atrasado e trazido 15 pessoas sem aviso prévio tinha desencadeado em Cristina uma antiga crença. Por trás do pensamento, ele deve achar que pode fazer isso comigo. Se escondiam crenças como não sou importante. Ela reagiu com sua estratégia de autoproteção e de agressão-ataque. Portanto, não foi a situação que motivou os sentimentos e ações de Cristina, mas sua interpretação da situação, que ocorreu devido às percepções distorcidas de sua criança sombra. Se não tivesse levado o comportamento do corretor tão do lado pessoal,
ela teria permanecido calma. Todos nós somos como Cristina. Muitas vezes não reconhecemos quando estamos presos a nosso antigo padrão, porque já estamos mais familiarizados com ele. Nem chega a nos ocorrer que poderíamos ter percebido a situação de outra forma. Eis outro exemplo da minha prática. Vamos ver agora o caso do Léo. O Léo tem 24 anos, me contou que tinha reatado com a namorada, só que dessa vez ele quer fazer tudo certo. Perguntei se ele conversava abertamente com ela sobre os problemas que tiveram no passado, o que ele negou. Léo tem a impressão de que ela não quer isso e de que só quer aproveitar o tempo com ele e reprimir os problemas do passado. Léo não se deu conta de quanto ele tinha se identificado com sua criança sombra. Com base em suas crenças que incluem não sou bom o suficiente e não posso ser eu mesmo, a adequação é uma de suas estratégias de autoproteção mais importante. Ele tem que satisfazer todas as expectativas que imagina que a namorada tem. Veja, ele imagina que a namorada tem. E, ao ter essa sensação de que ela não quer conversar sobre os problemas do passado, o que ele faz? Ele evita isso. Assim, ele percebe sua namorada na perspectiva da criança, da sua infância, e tenta ser um bom garoto e fazer tudo certo. Para conseguir isso, suas antenas internas estão o tempo todo em modo captura para intuitivamente adivinhar o que a namorada espera dele. Seu medo da rejeição e a maneira como enxerga a parceira são tão naturais e tão normais para Léo que ele muitas vezes nem se dá conta de quanto se identifica com sua criança sombra. Aliás, na maioria das vezes são os sentimentos que nos indicam que estamos agindo com base em nossa criança sombra. Cristina poderia ter se percebido em seus sentimentos de raiva e Léo em seu modo de perder. Tenha sempre em mente que sua criança sombra determina sua percepção, seus pensamentos e seus sentimentos em muitas situações, mesmo naqueles aparentemente banais. E mais uma vez, se você quiser resolver seus problemas e continuar evoluindo, é de suma importância que assuma a responsabilidade por si mesmo e que trabalhe ativamente em você utilizando o novo conhecimento, já que esse é o pré-requisito para que você perceba se identificando novamente com sua criança sombra. Afinal das contas, só podemos mudar aquilo que temos consciência. Aceite de uma vez por todas que sua criança sombra é uma mera projeção da sua infância. Tendo percebido isso, fique atento e se pegue ao perceber sempre que necessário. Você vai ver que, com o tempo, a voz da sua criança sombra se fará ouvir cada vez mais baixo e cada vez mais você vai poder fazer as interferências. Diferencie fato de interpretação. Ao se dar conta de que se encontra mais uma vez no modo criança sombra e que está se sentindo péssimo por conta disso, dê um passo para trás, analise a situação de certa distância e se pergunte qual é a interpretação da sua situação. Isso significa alternar para seu ego adulto e tentar descobrir através de qual lente você está enxergando o mundo com os olhos da criança sombra. Via de regra, é essas interpretações que sempre reagimos, não é a realidade objetiva. O mesmo vale para distorções e percepções positivas. Quando enfeitamos as coisas para nos proteger de percepções dolorosas. Além disso, o adulto interior e a criança sol também podem interpretar mal a situação, mas em geral são as percepções distorcidas decorrentes da nossa criança sol que às vezes mais nos causam problemas, e é por isso que desejo discuti-las em mais detalhes aqui com você. A maioria das pessoas não faz ideia da intensidade com que as interpretações que fazemos inconscientemente a todo instante colorem nossa percepção de maneira subjetiva. Por exemplo, se a pessoa A pensa, por que será que ele riu assim de mim? Ela dificilmente vai questionar se a pessoa B realmente está rindo para ela. Leia-se rindo dela, ou se não seria um sorriso simpático.
Parte essencial do meu trabalho na psicoterapia é analisar, junto aos meus clientes, situações concretas relacionadas à interpretação subjetiva que eles fazem da realidade. Pessoas que identificam-se com a sua criança sombra, ou seja, que sofrem de baixa autoestima, via de regra, têm uma forte tendência a atribuir propósitos ruins às outras pessoas. Mesmo que estejam recebendo um elogio, acham que o outro quer manipulá-las ou simplesmente ferrar com elas. Não conseguem acreditar que alguém possa vê-las de maneira muito mais positiva do que elas mesmas se veem e, se isso acontecer, elas vivem num medo constante de serem expostas. Em outras palavras, receiam que a outra pessoa pode notar a qualquer momento como elas são de verdade, pois elas receiam a todo momento. Apenas uma coisa costuma não acontecer: elas questionarem as próprias crenças negativas e chegarem à conclusão de que são elas que podem estar enganando elas mesmas. No entanto, há também aquelas de natureza que se poderia descrever como ingênua, que percebem o mundo e suas relações de maneira um tanto idealizada. Na maioria das vezes, essas pessoas desenvolveram a obsessão por harmonia como estratégia de autoproteção, bem como crenças típicas da estratégia da eterna criança. Elas adoram a pílula porque morrem de medo da verdade que as colocaria na posição desconfortável de ter que se defender ativamente. Evitar conflitos não é a única característica de pessoas obcecadas por harmonias. Muitas vezes elas nem sequer os percebem. Caso você pertença a esse grupo de pessoas crédulas e inocentes demais, procure pensar como observadores mais rigorosos, avaliando o comportamento da pessoa com quem você interage. Seja deliberadamente bem crítico. Com a ajuda do seu adulto interior, tente ver as coisas de maneira mais objetiva possível. Pegue-se no flagra assim que voltar a criar desculpas pelo outro e a se colocar mais no lugar do outro do que no seu em questões que o incomodam muito. Vamos para mais um exercício. Confronte a realidade. Esse exercício foi concebido para ajudar você a compreender e modificar suas interpretações da realidade. Aqui vai um exemplo que você deve adaptar para a sua situação. Situação concreta, gatilho. Meu chefe me informa de um erro que cometi. Minha criança sombra pensa, crenças. Não sou bom o suficiente. Tenho que ser perfeito. Não posso cometer erros. Minha interpretação. Meu chefe acha que não dou conta do trabalho e está me considerando me substituir. Meus sentimentos, vergonha e medo. Minhas estratégias de autoproteção. Perfeccionismo e obsessão por controle. Eu me esforço ainda mais, verifico tudo várias vezes e faço hora extras. Minha criança sol pensa, crença positiva. Eu posso cometer erros, sou bom o suficiente. Minha interpretação da situação. Meu chefe está satisfeito com meu desempenho, ainda que eu cometa erros ocasionais. O adulto diz, argumentos. Você é muito competente no que faz, está sempre se atualizando. Seu chefe e seus colegas também cometem erros às vezes. Sua criança sombra está reagindo à crítica com sensibilidade excessiva. Meus sentimentos. Fico tranquilo. Minhas estratégias de reflexão. Aprendo com o erro e trato a mim e a outras pessoas, que também não são perfeitas, com boa vontade e compreensão. Encontre o equilíbrio entre reflexão e distração. Agora já entendemos que a nossa interpretação da realidade determina o que sentimos e como agimos. Porém, nem sempre conseguimos nos flagrar a tempo de corrigir nossas distorções perceptivas e, a partir disso, sair do modo criança-sombra para entrar no modo criança-sol. Ficamos então presos na espiral de sentimentos negativos da criança-sombra e acabamos intensificando nossas estratégias de autoproteção. Só que, agindo assim, afundamos mais ainda no problema. Se já tendemos a recuar, nos enfurnamos em casa. Se recorremos à agressão,
distribuímos grosserias. Se somos perfeccionistas, nos esforçamos mais ainda e assim por diante. Nesse círculo vicioso, nos sentimos cada vez mais pior. Nossa identificação com a criança sombra chega a nos impedir de enxergar uma saída. Se você não conseguir se flagrar a tempo de corrigir sua percepção, para não cair em seu padrão antigo, existe uma outra estratégia que pode ajudá-lo a sair desse estado: a distração. Distração significa concentrar a atenção não em seus sentimentos e problemas, mas no mundo exterior. Ao me concentrar totalmente no que se passa do lado de fora ou numa atividade, passo a não me perceber mais e esqueço de mim. Nesse estado, não sinto dor, seja física ou mental. E é por isso que a distração também é uma ferramenta central na psicoterapia para pacientes com dores crônicas. Quando você dança com paixão, não sente dor nos pés. Sempre que nossa atenção estiver totalmente tomada, podemos entrar num estado de autoesquecimento. Com isso, sentimentos dolorosos podem ser amenizados. Com a distração, você entra automaticamente num estado de espírito melhor, o que acaba criando uma distância interna em relação ao problema. Você já deve ter passado por uma situação assim. Está extremamente irritado com fulana porque ela o interpretou mal e o tratou de forma injusta. Sua mente insiste em voltar a esse problema. Você se deixa levar e vai ficando mais e mais com raiva, mas precisa se concentrar no trabalho e nisso sua mente dá um tempo desse assunto. Graças à distração, sua raiva fica em segundo plano e você se acalma. Agora, de espírito mais leve, você consegue avaliar seu problema com fulana, pois se distanciou internamente. A distância também faz com que sua interpretação da situação mude. Agora você também é capaz de reconhecer sua participação no ocorrido. Você também pode acabar descobrindo que faz tempestade em copo d'água, ou talvez encontre uma solução, ou quem sabe, perceba que a coisa toda não é mais tão importante assim. Pode ser que você esteja se perguntando, mas afinal, é para eu me observar atentamente ou me distrair? Minha resposta é: ficar de olho em mim para refletir bem sobre as coisas e me flagrar o tempo é bem diferente de afundar num atoleiro de sentimentos e orbitar em volta de mim o tempo todo, sem chegar a lugar algum. Deixar-se levar por seus sentimentos negativos não vai levar você a lugar algum. Por isso, vale lembrar a importância de nos observarmos. Contudo, quando corremos o risco de ficar aprisionados nos sentimentos da nossa criança sombra e em nossas crenças, a distração vale a pena. Ao tomar uma pequena distância, somos capazes de refletir melhor sobre nossos sentimentos e problemas. Meu conselho é que você faça uma pausa. Sinta o que está se passando dentro de si e, em seguida, volta sua atenção para o mundo exterior e perceba o que está acontecendo à sua volta. Concentre-se em suas ações. Encontre um equilíbrio entre dar atenção a si mesmo e ao seu entorno. Caso você esteja enfrentando um problema urgente que demande sua atenção o tempo todo, recomendo que dedique meia hora por dia a trabalhar nessa questão, de preferência por escrito. Seu adulto interior vai saber que, em caso de dúvida, estará tudo anotado e vai poder se dedicar a outras coisas pelo resto do dia. Para se lembrar de não ficar remoendo o problema, você pode pôr um elástico no pulso. Toda vez que se pegar pensando em seu problema, estale o elástico no braço para direcionar sua atenção para o que estiver fazendo. Seja honesto consigo mesmo. Como vimos, autoaceitação não é achar que tudo em você é ótimo. É aceitar seus pontos fortes e fracos. Tampouco é uma questão de amor próprio. Amor é uma palavra muito forte. Basta gostar de viver, pois nesse caso apreciamos nossa existência. Meu nível de autoaceitação depende do meu nível de autoconsciência. Afinal, só consigo aceitar algo que percebo, de que tenho consciência. Mas se só consigo aceitar o que julgo bom em mim, então só consigo aceitar parte de mim.
A outra parte eu preciso de alguma forma ocultar ou reprimir. É por essa razão que muitas pessoas fazem um pequeno desvio para contornar o autoconhecimento. Concentram-se em pontos fracos relativamente inofensivos ou mesmo inexistentes, enquanto preferem empurrar para o limite da sua consciência os pontos fracos que realmente exigem um olhar mais atento. Uma vez tive uma cliente incrivelmente linda que, sem exagero, passou a primeira consulta inteira chorando porque se achava muito feia. Embora seja um exemplo drástico de distorção perceptiva, esse caso ilustra bem uma coisa: o ponto fraco dessa cliente não era a aparência, mas uma forte tendência à histeria, ou seja, a reação exagerada. E tal como essa cliente, todos nós nos enganamos, seja em maior ou menor grau. Se fechar os olhos por medo de encarar algo doloroso, eu até me protejo dessas imagens, mas não evoluo. Por exemplo, se eu não admitir para mim mesma que odeio decisões importantes por medo de fracassar, vou ficar correndo sem sair do lugar. Se não admitir para mim mesma que tenho uma inveja enorme de Beltrano, nunca vou conseguir lidar com esse sentimento de maneira saudável. Se não reconhecer os limites do meu talento, nunca vou estar satisfeito com o meu desempenho. Recomendo que você seja o mais honesto possível consigo mesmo. Para isso, talvez seja útil pedir uma opinião sincera a um amigo próximo, já que geralmente não é muito fácil nos percebermos na objetividade. O autoconhecimento pode ser incrivelmente liberador, porque reduz o medo. Por exemplo, no momento em que eu admito que não sou talentosa o suficiente para realizar meus sonhos, não preciso mais ter medo de admitir isso. Posso relaxar e reconhecer: isso é o que eu sou. Então posso elaborar planos mais realistas para o meu futuro. Muitas vezes um medo difuso de certas verdades age em nós de maneira sorrateira. Enquanto continuarmos fugindo dessa verdade, esse medo vai permanecer impedindo nosso desenvolvimento. Mas então faço uma pausa e admito para mim mesma que esse é o modo como são as coisas, e pode ser que assim o medo se desfaça e dê lugar a um certo luto. Isso pode abrir espaço para coisas novas, seja por dar uma nova direção a meus desejos, isto é, me dedicar a outra atividade que se adeque melhor a mim, ou simplesmente por aceitar que meu talento não vai me levar a grandes alturas, mas que ainda assim trará resultados satisfatórios, ou por eu decidir compensar com esforços o que me falta em talento. Em todo caso, só sou capaz de regular meus objetivos e ações por meio de uma autocrítica realística para que, no final das contas, que eu fique muito mais satisfeita do que se eu seguisse na direção errada por puro medo do autoconhecimento. Ao nos debruçarmos sobre os nossos pontos fracos, a pior coisa que podemos admitir é a culpa. Sentimento de culpa são praticamente insuportáveis. Admitir para nós mesmos que somos culpados pode ser incrivelmente libertador. Basta dizer: isso não foi legal, isso foi culpa minha. Eu não farei mais isso desse jeito, porque só quando me responsabilizo por minhas ações é que posso ser justa com que errei. Só quando reconheço os meus erros é que posso me desculpar com os envolvidos. Geralmente essas pessoas são a que estão mais próxima de nós. Se você se der conta de que se arrepende de algumas coisas que fez, disse ou deixou de fazer, considere pedir perdão às pessoas afetadas. Muitos filhos se sentem aliviados simplesmente ao ouvir os pais admitirem: sentimos muito, estávamos sobrecarregados na época e hoje faríamos tudo diferente. Muitas vezes ainda há feridas abertas na criança sombra, porque os pais nunca assumiram a responsabilidade pelos erros, preferindo se justificar ou negar as coisas. Talvez você esteja esperando que seu pai, sua mãe ou ambos se desculpem com você por algo que não tenha corrido bem. Caso você tenha filhos adultos e após uma autocrítica franca, chega à conclusão de que fez algo errado,
Peça desculpa a eles por isso. Esse pedido de desculpa pode ser um recomeço na relação de vocês. Por outro lado, caso você ainda tenha filhos menores de idade, analise com atenção de que maneira sua criança sombra pode estar influenciando a criação deles e tente pesar suas ações da melhor maneira possível. Ainda que, pensando a respeito, você se dê conta de que foi injusto com um velho amigo ou com um colega de trabalho, simplesmente se desculpe por isso. Mesmo que isso tenha acontecido há muitos anos, muito provavelmente você já passou por situações em que foi tratado injustamente. Imagine só se essa pessoa pedisse desculpa a você tempos depois. Não seria incrível? Vamos para um próximo exercício? Exercício. Diga sim à realidade. Esse exercício, na verdade, é uma postura interna que deseja encorajá-lo a adotar. Ele foi retirado da meditação budista, que conheço apenas superficialmente, embora saiba que um dos fundamentos dos exercícios de meditação é aceitar e reconhecer as coisas como são. Acredito que seja possível adotar esse conceito simples em nossa vida, sem que para isso seja necessário se aprofundar muito nos ensinamentos budistas. A ideia de dizer sim é muito cativante do ponto de vista psicológico. Como eu disse, rejeitar insights dolorosos pode criar um medo crônico, mas rejeitar o medo custa mais energia do que aceitá-lo. E isso também se aplica a todos os outros sentimentos negativos: luto, desespero, raiva, vergonha. Todos se dissipam mais depressa quando os aceitamos. Ao falar de medo, me refiro à criança sombra. Quando aceitamos nossa criança sombra e, com isso, nossos medos, nossos sentimentos de inferioridade e de vergonha, nosso luto e desamparo, ela se sente compreendida e consegue se acalmar aos poucos. Para tanto, em geral, basta que, vez ou outra, no decorrer do dia, digamos: sim, é isso. Não importa se preciso ir ao dentista, se estou pensando sobre um desentendimento com um amigo, se estou preso no trânsito, se as crianças estão me dando nos nervos, se vou perder o trem ou etc. Repita sempre: sim, é isso. O melhor a fazer é sincronizar essa com a sua respiração, inspirando e expirando profundamente e dizendo mentalmente: sim, é isso. Repita isso diversas vezes e você vai ver como é relaxante e libertador. Sentimentos são estáveis e transitórios. Sabemos disso pelos sentimentos de felicidade. Quando estamos muito felizes, sabemos com antecedência que essa alegria não vai durar para sempre. No entanto, temos a impressão de que os sentimentos negativos nunca vão passar. Quando estamos com dor do cotovelo ou com medo, aí parece que não vai passar. Por isso, relembro a você o exercício para desembarcar de sentimentos negativos que foi comentado anteriormente. Concentre-se na expressão física do seu sentimento doloroso. Se estiver triste, por exemplo, observe como seu corpo sente a tristeza. Um nó na garganta, talvez, ou será um aperto no peito. Concentre-se apenas nesse sentimento e bloqueie todas as imagens ligadas à tristeza que você tiver na cabeça. Se estiver triste porque sua namorada terminou com você, retire da cabeça qualquer imagem dela e sinta apenas o sentimento físico da tristeza. Fique assim. Você vai ver como ele se dissipa rapidamente. Você pode proceder da mesma forma com todos os outros sentimentos dolorosos. Esse exercício tem origem no chamado método Sedona, de Lester Levinson, uma abordagem muito pragmática para lidar com os sentimentos. Como esse capítulo 16 ele é muito longo, estou dividindo em partes, então essa foi a primeira parte do capítulo 16.